O presidente Lula assinou o decreto reajustando o salário mínimo para R$ 1.518, que agora será ajustado anualmente com teto de até 2,5% em aumento real. Para entender as mudanças, o repórter Caio Machado conversou com o economista. Acompanhe a seguir. Conforme decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ser publicado no Diário Oficial desta terça-feira, o salário mínimo em 2025 será reajustado para R$ 1.518. O aumento de R$ 106 representa 7,5% em relação aos R$ 1.412 de 2024 e segue a nova regra de correção do piso salarial. Nesses últimos 2 anos, a regra que o salário mínimo estava seguindo é que ele era corrigido pela inflação mais o crescimento econômico. Como, por exemplo, no ano passado, a gente teve 4% de inflação em 2023, mais 3% do crescimento da economia em 2023, que resultou no crescimento do salário, crescimento nominal do salário mínimo de 7% e um crescimento real do salário mínimo de 3%. Ou seja, o salário mínimo real, que a gente fala, é o que de fato o assalariado consegue comprar mais de produto, Então ele cresce 7%, mas o que ele consegue a mais comprar, poder de compra mesmo, aumentou 3%, que foi o crescimento econômico. O economista Hermano Caixeta explica que, seguindo as regras do novo arcabouço fiscal, o salário mínimo irá se desvincular do crescimento econômico para se adequar às despesas do governo. Desde 2023, o valor era corrigido pela inflação e pelo crescimento do PIB de 2 anos antes, mas agora seguirá um teto para os reajustes. Desde que o novo governo assumiu em 2022, ele propôs a regra do arcabouço fiscal, que limita o crescimento do gasto do governo. Então, não importa o quanto a economia cresça, o governo só pode aumentar os seus gastos no máximo 2,5% ao ano. E agora a regra que vai valer, então, até 2030 é que o salário vai crescer no máximo 2,5% ao ano, o crescimento real. E no mínimo, então, isso é por um lado, e no mínimo 0,6% ao ano. Então, assim, se por um acaso a gente tiver, por algum motivo, uma recessão econômica ou um não crescimento, o salário mínimo está garantido também que vai, no mínimo, crescer 0,5% ao ano. Então, foi uma forma do governo, primeiro, ele veio no pacote de corte de gastos, ou de contenção de gastos, ou a previsibilidade dos gastos, proposto agora no final do ano, em meio às tensões com o mercado financeiro. Então, foi uma forma do governo prever, ou determinar, ou tentar prever como vai ser o aumento do salário mínimo nos próximos anos e dar esse grau de previsibilidade para a economia, e também uma forma de diminuir esse possível aumento dos gastos do governo com o salário. Para o economista, mesmo que se trate de um crescimento contido e previsível, a situação ainda é melhor do que entre os anos de 2016 a 2022, quando o salário mínimo não possuía aumento real e era corrigido apenas pela inflação. Para a população que recebe o salário mínimo, é pior, Porque seria melhor se estivesse crescendo 3,5% e, infelizmente, vai crescer no máximo 2,5%. Mas é melhor do que vinha sendo praticado nos governos anteriores, que tinham um crescimento de 0%. Então, é uma forma de prever, de institucionalizar uma regra, até que se mude em algum outro cenário, de se prever o quanto esse salário vai crescer. Então, vamos dizer, é melhor do que era no passado, é pior do que o que foi praticado nesses últimos 2 anos e, com certeza, fica bem aquém da valorização que o salário mínimo teve nos governos anteriores do PT, que chegou a 13%, 4%, 7%, que foi ali entre 2006, 2007 até 2012, que a gente teve, de fato, um crescimento robusto do salário mínimo. Teve ano que cresceu, do ponto de vista real, 13%.